Estamos de volta com Saber Direito, o tema Licitações Internacionais, aula específica sobre a habilitação dos licitantes estrangeiros. Nós temos aqui, gostaríamos de agradecer a presença dos nossos alunos, Diego, Letícia, Juan. Os e-mails com perguntas sobre as dúvidas a respeito do tema podem ser encaminhados para saberdireito@stf.jus.br. Identificar no título do e-mail o curso, Licitações Internacionais, e a aula específica, que é a aula sobre a habilitação dos licitantes na licitação internacional. O professor também, o nome Jonas Lima. Eu sou advogado e professor de Direito Administrativo, e a sequência dessa aula complementa a anterior, que a gente já tratou do tema de participação das empresas, consorciadas ou isoladamente, a questão das modalidades e agora a questão dos documentos em si da parte de habilitação. Bom, a regra básica das licitações internacionais é que as empresas brasileiras ou estrangeiras, elas não podem ser discriminadas. Isso o artigo 3º da Lei de Licitação prevê, inclusive em aspectos tributários, trabalhistas, cíveis. Esses aspectos todos de documentação, eles não podem ter restrição ou diferença em razão da localidade, da sede, do país, da empresa. Então, aspectos de documentos relacionados à parte tributária, trabalhista, fiscal, todas essas, você precisa tratar igualmente as empresas. Agora, o artigo 3º tem esse pressuposto de dar a igualdade. Também essa questão do artigo 3º se compatibiliza com o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que fala da igualdade de tratamento entre os licitantes. Mais especificamente, onde é que surge a diferença entre os licitantes de realidades diferentes, de países diferentes, com legislações diferentes? Isso surge a partir do artigo 32, onde você tem a ressalva de que as empresas estrangeiras atendem aos requisitos das brasileiras, que elas também atendem, os requisitos, mesmos requisitos, com documentos equivalentes. Mas a lei tem uma ressalva. Na medida do possível, você atende com os documentos equivalentes. Existem documentos que não constam na legislação dos países. Então, você não terá a possibilidade de atender com aquele documento. Ele simplesmente não existe. No decorrer dessa aula, a gente vai exemplificar algumas situações. Bom, então, o básico é não discriminar e atender com documentos equivalentes. Sempre ou tanto quanto possível, ok? Porque o tanto quanto possível, existem órgãos de regulação similares nos outros países, existem os órgãos que regulam e fiscalizam, inclusive para a estabilização naqueles países, mas não podem suprir a falta do documento no Brasil. Então, a gente precisa separar os documentos de habilitação, basicamente, em algumas categorias. Os documentos básicos de, por exemplo, habilitação jurídica, esses são simples e todos são basicamente iguais. Então, contrato social, ata de eleição de diretores, estatuto de empresa, todos são basicamente os mesmos documentos. A diferença começa a acontecer principalmente na parte técnica, na parte trabalhista e na parte fiscal. Nessas outras esferas de habilitação, existem diferenças de legislação e alguns documentos não podem ser considerados equivalentes ou similares aos brasileiros. E também com relação à parte regulatória. Ok? Bom, a questão dos documentos, como eles precisam ser apresentados. Eu vou fazer um roteiro, continuando o que eu já tinha colocado na aula passada. O roteiro precisa ser exatamente a emissão nos órgãos de origem desses papéis. Por exemplo, o equivalente a uma Secretaria de Fazenda, Secretaria de Fazenda do Estado, do município, da localidade daquela empresa no país dela, submeter esse documento, se for o caso, uma cópia autenticada por um notário público daquele país, equivalente a um cartório daqui, né, um tabelião. Quando o documento estiver legalizado no cartório, somente depois deve ser submetido à autoridade brasileira consular naquele país, para fazer a chancela do documento antes de vir para o Brasil. Mas tem uma particularidade. Os documentos deles, existem diferenças a serem compreendidas. Por exemplo, entre Alemanha, China, Estados Unidos e mais alguns outros países, se forem comparados, os procedimentos não são iguais. Por exemplo, China, você tem que submeter os documentos, além de ter emitido com a autoridade chinesa
passar por um tabelião, por exemplo, um notário para reconhecer uma firma, autenticar uma cópia, deve submeter ao Ministério dos Negócios Exteriores da China antes de ir para a autoridade brasileira. E a autoridade brasileira não é qualquer autoridade brasileira no território lá no país da China, tem que ser a da jurisdição consular mais próxima, né? Então, tem que cumprir essas formalidades. Em outros lugares não existe essa formalidade de passar por um departamento ou um ministério antes de ir para a autoridade brasileira. Esses detalhes, esse nível de precisão, você só tem, na legislação de cada país, só tem como confirmar, basicamente, se for necessário, se houver dúvida sobre a legitimidade daquele documento, em consultas às próprias embaixadas e consulados naqueles países. Mas isso normalmente não é necessário. Quando a embaixada brasileira e o consulado já chancela, normalmente, já foi cumprido o trâmite de legalizar os papéis para a saída do país. Quando os documentos são enviados para o Brasil, segundo a legislação brasileira, principalmente o Manual do Serviço Consular, Jurídico e Consular do Ministério das Relações Exteriores, existe um requisito de que a tradução seja feita obrigatoriamente no Brasil, salvo se ele já foi criado originariamente em português. Então, se ele é um documento que foi criado em português, qual é o requisito para trazer para o Brasil? Apenas consularizar, porque ele já é um documento em português, mesmo criado no exterior. Se o documento de habilitação dele, daquela empresa, os documentos, eles são criados em outro idioma, a tradução não deve ser feita lá fora. A tradução deve ser feita somente aqui no Brasil, porque a legislação brasileira assim especifica. Por exemplo, a legislação do tradutor público, ela especifica que esse é o profissional que tem fé pública nos documentos, representando a tradução fiel do documento original. E traduções de traduções não devem ser aceitas, porque em algumas situações, você traduzir, por exemplo, do mandarim para o inglês, do inglês para o português, isso pode dar diferença de redação nos documentos. Então, em razão disso, o documento deve ser trazido conforme a sua redação original, para, depois que foi chancelado pela autoridade brasileira e saiu do país e chegou ao Brasil, submetido a um tradutor juramentado aqui, que vai criar a versão em português que corresponde àquele idioma. E na licitação apresentar os dois. Aquele documento o original do idioma, do outro país, junto com a versão selada que o tradutor público tem fé pública e coloca um selo. Após ele vai pôr um selo no documento. Isso tem fé pública e considera-se a redação que prevalece para fins de licitação. De uma forma que todos podem compreender todos os documentos de todos os licitantes. Então, o brasileiro pode exercer o seu dever e direito de fiscalizar os documentos do licitante estrangeiro, porque eles estarão em português. Eles têm a versão original, mas eles estarão com a versão também em português para ser anexada ao processo. A questão também da quantidade de documentos e da discriminação. Excesso de documentos é uma questão que viola a parte final do artigo 21, do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Porque, pela regra básica, só se deve pedir os documentos que sejam essenciais à garantia de cumprimento das obrigações que se deve ter no futuro contrato. Então, veja, já é difícil para o licitante estrangeiro, em um mês, por exemplo, legalizar todos os papéis e traduzir e estar participando da licitação. Se você coloca excesso de exigências, dificulta mais ainda. Isso perde o sentido de se fazer uma licitação internacional, que é maior competitividade, ampliação de licitantes, redução de preço e vantagens para a administração pública. Com relação agora à questão de quem assina os documentos. Determinados documentos da habilitação do licitante estrangeiro simplesmente são cópias autenticadas. Então, do mesmo jeito que um balanço patrimonial no Brasil existe, aqui, lá também existe, com umas pequenas diferenças. Por exemplo, em alguns países, o sócio, o dono da empresa, não assina balanço patrimonial. Então, dentro das particularidades da documentação que vem do exterior, é preciso entender que algumas diferenças vão acontecer. Por exemplo, os balanços, além de alguns não precisarem de assinatura de contador, como no Brasil você tem a assinatura do contador e do proprietário da empresa, em alguns países também observar o tempo, porque não apenas o orçamento, mas a questão do balanço pela legislação do outro país pode ser em data diferente da brasileira.
Então, não é incomum que chegue ao Brasil um documento em que é fechado no meio do ano, quando no Brasil ele é fechado em 31/12 de cada ano. Né? Então, isso não é ilegal, apenas se houver dúvida, a administração pode paralisar a licitação, fazer uma diligência, fazer consultas a embaixadas, consulados, ou daquele país aqui no Brasil, para tentar sanar essa dúvida, ou consulado e embaixada do Brasil naquele país, para tentar verificar essa questão da legislação daquele país e apurar se o documento é aceitável. Porque o documento pode parecer estranho, mas ele é perfeito para a legislação daquele país. A questão também de documentos como certidões negativas que não existem naquele país. Existem realidades, por exemplo, de certidões negativas de débito tributário que não existem exatamente como as conhecidas no Brasil. Então, certidão negativa de débito tributário não é em todo o país que você vai achar o documento idêntico. Existem outros com nomes parecidos, regularidade. A mesma questão para assuntos de previdência. Alguns países não possuem o documento equivalente à certidão negativa de regularidade perante o INSS. O documento não é exatamente o mesmo. A mesma questão para FGTS. Existem países como a China, por exemplo, que esse documento não existe. O similar do FGTS simplesmente não existe. Então, nesse caso, o que você aplica? A própria regra da Lei 866, que prevê que se atende, o que o brasileiro atende, você atende com documentos equivalentes. Nesses casos, alguns documentos nem existirão. E a lei coloca, então, essa ressalva. Na medida do possível, vai atender. Pode ser que não tenha aquele documento e fica ressalvado que não tem. Mais adiante eu vou falar das diligências que se pode fazer sobre essa questão. Bom, eu queria mencionar aqui que, junto com essa parte dos documentos do artigo 28, principalmente do 28 ao 31, todo brasileiro e todo estrangeiro tem que seguir a mesma sequência. Então, no edital de licitação, apesar de poder ter 2 blocos de texto, a habilitação dos licitantes brasileiros, a habilitação dos licitantes estrangeiros, em separado no edital, a questão é que o roteiro, basicamente, tem que ser o mesmo. Apenas com aquela ressalva de que, não existindo o documento, vai ter que ser feita a informação de não possuir aquele papel no país de origem. Mas hoje é extremamente comum que os editais separem uma listagem de documentos para o licitante nacional, para o licitante estrangeiro, embora basicamente seja o mesmo roteiro. A questão também ligada à documentação de quem assina. Então, quem assina lá fora todos os atos em cada documento, basicamente você só tem um documento que vem assinado especificamente para a licitação. O documento principal é a própria procuração da pessoa que vai estar representando no Brasil a empresa estrangeira, o licitante estrangeiro, junto com esses documentos, que simplesmente vão ter cópias, ou certidões, ou documentos públicos daquele país. Aqui, a questão é ter que ser o cuidado com esse representante, além de chegar na licitação com documentos consularizados, traduzidos pelo ator juramentado, ele mesmo deve ter uma procuração que seja coerente com o que está nesses papéis. Por exemplo, provando quem passou os poderes para que ele possa participar dessa licitação e os limites desses poderes. Ok? Com relação à habilitação das empresas em licitações com recursos do BID e do BIRD. Nesses casos específicos, que a gente já comentou até em aula passada, que existem diferenças de legislação, não vai ser aplicado o roteiro da 866 exatamente. Algumas regras brasileiras vão ser impositivas, tem que ter a regularidade, senão não contrata com a administração pública, não se contrata, mas o roteiro de habilitação, os documentos de habilitação, normalmente o BID e o BIRD, eles têm um manual, tem um modelo de edital pronto, os requisitos de habilitação já estão prontos, moldados para aquela realidade diferente, mas com alguns campos específicos. Por exemplo, em caso de existir legislação específica com alguma habilitação, alguma questão técnica que só a legislação local daquele país possui, no caso do Brasil, ela precisa ser incorporada nesse edital mesmo do BID e do BIRD. Um exemplo, mesmo nesses projetos, saneamento, questão de estrutura, com dinheiro financiado, recursos financiados pelo BID, pelo BIRD e outras instituições, entes de cooperação internacional, mesmo assim não se consegue dispensar exigências como regularidade da parte do CREA.
né, documentos de irregularidade perante o CREA. Então, alguns outros documentos são acrescentados, são listas de documentos um pouco diferentes, mas alguns são impositivos pela legislação brasileira e têm que ser considerados. Ok? A questão do conteúdo similar. Tanto a Lei 866, como a Lei 866, como as normas de pregão se reportam a isso. No caso de pregão, o decreto 3555, que é o que trata de pregão presencial, e o decreto 5450, eles têm uma redação mais ou menos próxima. A diferença é muito pequena em relação ao 866, mas a redação é mais avançada, mais apurada. Por exemplo, eles colocam que o representante tem que ter poderes para responder administrativa e judicialmente. Na Lei 866, a redação é responder administrativa ou judicialmente. E na legislação de pregão, a palavra já é mais aperfeiçoada, administrativa e judicialmente. Um outro detalhe, a questão da tradução. A Lei 866 é mais enxuta em termos de dizer consularizados e traduzidos os documentos para habilitação, enquanto que a legislação do pregão já é mais detalhada. Ela coloca consularizados e traduzidos, ainda coloca que deve ser traduzido, coloca a questão da vinculação com a jurisdição consular que vai ser utilizada, traduzido no Brasil, consularizado no país de origem, perante a autoridade brasileira, e consularizado então lá fora, aqui, só traduzido aqui. Isso se complementa com o manual que eu já mencionei, manual do Serviço Consular Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, que é expresso ao dispor que, no caso de documentos que não tenham sido originados em português, eles obrigatoriamente, para ter validade no Brasil, precisam estar consularizados na jurisdição consular de origem, autoridade brasileira lá naquele país, e traduzidos obrigatoriamente no Brasil, a expressão mais incisiva, traduzidos obrigatoriamente no Brasil, não dando margem à tradução de tradução, que eu já comentei sobre isso. Bom, com relação ao idioma, você tem o pressuposto de qualquer documento que vai para a habilitação, vai para a proposta, ele precisa ser em português. Não só pela a regra da Constituição Federal, que se reporta ao idioma português, artigo 224, documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no Brasil. Então você tem a Constituição Federal, o Código Civil, artigo 224, e ainda tem as regras da Lei 866, que é explícita ao dispor, lá no artigo 33, parágrafo 4º, que os documentos são equivalentes, mas que não se dispensa a consularização, a tradução, e isso vinculado à representação legal da empresa no Brasil. Uma questão básica para separar, para diferenciar. Habilitar a empresa, o representante que está assinando papéis por ela na licitação, não precisa necessariamente ser o representante comercial. Pode ser apenas uma pessoa designada para aquele ato, para aquela licitação naquele momento. Então, hoje, existem duas situações. O representante comercial das empresas, que revende produtos dela aqui no Brasil, pode ser um agente de vendas, mas para fins de estar habilitado e juntar essa documentação e credenciar aquele representante, por exemplo, no pregão, é necessário especificamente a designação dessa pessoa para participar daquela licitação. Senão o conjunto da habilitação dele está pronto, mas existe uma falha que é não ter o representante legal com esses poderes específicos. Deve estar vinculado isso. Não há liberdade do agente público de desprezar documentos. Então, por exemplo, não é na dúvida que ele vai simplesmente deixar de pedir os documentos. Nesse caso, ele tem que fazer o quê? Empreender diligências, que a gente vai comentar mais adiante, diligências que podem ser feitas para checar a informação da legislação do outro país. O que acontece muitas vezes é que o pregoeiro, o presidente da comissão de licitação, não tem a informação se aquele determinado documento é ou não legítimo, ou até se ele é falso ou não. Então, situações verdadeiras. Por exemplo, alguém declara que no país dele não existe aquele documento X, e isso é uma fraude, isso é uma mentira. Qual é a consequência disso? Se for apurado que realmente o documento existe e o licitante está afirmando uma inverdade de que o documento não existe no seu país,
isso já se caracteriza crime. O representante dele, que está assinando o papel, tem a procuração para responder por todos os aspectos em nome dessa empresa. A própria empresa pode ser punida administrativamente por exemplo, fraudar a informação sobre a existência de um documento no seu país. Particularidades, vou exemplificar algumas. Nos Estados Unidos, além da questão do balanço ser em datas diferentes do balanço brasileiro, balanço patrimonial das empresas, a questão também da assinatura do contador também, que não é necessária. Existe também a questão a questão dos documentos americanos que eles são submetidos a autoridades locais antes de irem para a consularização na autoridade brasileira. Isso é um requisito do país deles. Mais uma outra questão, que em outros países não existem. Por fim, alguns outros documentos, como, por exemplo, certidão negativa de falência. Lá não existe mesmo. O que existe é o quê? Uma consulta que qualquer pessoa pode fazer no site de um tribunal, tem a corte de falências, por exemplo. Uma empresa de Nova York pode apresentar um documento, ela não consegue emitir uma certidão equivalente à certidão negativa de falência. Esse documento exatamente idêntico não existirá. Mas existe o quê? Uma consulta, que pode ser feita inclusive via internet, que simplesmente não aparece resultado para o nome daquela empresa. Em razão de alguma falência, o nome da empresa constaria naquele banco de dados. Mas como não existe, considera-se que ela está em situação regular. Porque se fosse uma empresa em processo, por exemplo, de falência, constaria no nome, no resultado da pesquisa no banco de dados. Isso é um banco de dados até aberto na internet para qualquer pessoa conferir. Ok? No caso dos documentos técnicos, existem os documentos dos engenheiros, por exemplo. A parte técnica revela umas outras particularidades. Documentos dos engenheiros. Nem todo engenheiro que é engenheiro num país da Europa, da Ásia, enfim, de outro país, ele é exatamente engenheiro equivalente a engenheiro no Brasil naquela mesma especialidade. Por exemplo, ele pode ser considerado engenheiro elétrico naquele país, mas no Brasil ele é considerado um técnico. Isso depende do quê? Da posição do CREA a respeito do currículo deles. Se for analisado o currículo, algumas vezes podem surgir diferenças. E aquela pessoa que se diz que é engenheiro no outro país, realmente é. Mas para fins de legislação, de enquadrar na profissão de engenheiro no Brasil, ele não é considerado engenheiro, é considerado apenas um técnico. Esses pontos em particular já entram numa análise dos documentos técnicos que o CREA pode ajudar, inclusive, a sanar, a resolver essas dúvidas. Nesse caso, existe legislação editada pelo CONFEA, que detalha a questão da documentação, as documentações todas submetidas pelos consórcios, a documentação do profissional engenheiro que vem de fora, a documentação relativa a validar um atestado de uma obra feita no exterior, existe procedimento para isso. Não é preciso haver um papel, um documento que prove que a empresa se registrou no CREA para participar da licitação de engenharia. Não é exatamente registrar a empresa no CREA, é submeter papéis via CREA, mas não abrir a empresa no Brasil, submeter a empresa às exigências que a outra brasileira tem quando está aberta. Basicamente, se analisa os documentos do profissional, do atestado de capacidade técnica, e pode ser feita, por exemplo, a consulta a quem emitiu aquele atestado, para verificar a certeza, a veracidade daquela informação prestada naquele atestado de capacidade técnica. A questão do atestado de capacidade técnica também revela detalhes diferentes para habilitar as empresas. Uma empresa que venha participar diretamente no Brasil deve apresentar um atestado de capacidade técnica de que ela atende todos os requisitos, pelo menos o contexto, com características básicas daquele serviço, daquele objeto, daquele bem a ser vendido, daquele objeto se já vendeu, se já executou aquele tipo de serviço, mas basicamente ela precisa atender o que o brasileiro atenderia. Com uma ressalva no caso então dos consórcios. Os atestados de capacidade técnica que venham do exterior, além de serem consularizados e traduzidos, eles precisam especificar que parte do objeto eles atendem quando for o caso de consórcio, porque a habilitação em consórcio é um conjunto. Então, não se sustenta um consórcio em que a empresa estrangeira preencheu todos os requisitos, apresentou todos os papéis,
mas a empresa brasileira deixou de apresentar um documento seu, simples. Pode ser um atestado de capacidade técnica de uma obra, para alguma parte do projeto que será executado. Se o licitante brasileiro falha em algum documento, ele prejudica todo o consórcio. A mesma coisa do licitante estrangeiro. Não adianta o brasileiro consorciado estar perfeito nos seus documentos se o licitante estrangeiro deixa de apresentar um determinado papel. Então, isso é uma coisa importante a ser considerada. Todos devem apresentar as propostas idênticas. No caso de algumas particularidades em que não se tem aquele papel, isso acontece bastante. Existem alguns exemplos em que as empresas simplesmente declaram que não existe o papel no país. Às vezes declara falsamente, mas na maioria das vezes é verdade que realmente o documento não existe. O que os editais pedem é que consiga um elemento, alguma informação, muitas vezes, alguma informação de alguma autoridade, de algum órgão de embaixada, consulado, algum órgão de governo, outra entidade, falando sobre a legislação daquele país, para evitar ou verificar se aquilo foi fraude ou não foi. E realmente isso pode acontecer. Inclusive, acontece que alguns licitantes declaram falsamente e a própria pesquisa simples na internet mostra que está ocultando ou informando algo inverídico em relação à legislação do seu próprio país. Isso dá ensejo àquelas questões de punições administrativas. Tem a parte criminal de quem produziu aquele documento, isso é um outro detalhe, mas basicamente com relação à empresa, a administração tem o dever de apurar o que aconteceu, suspender a licitação, averiguar o que aconteceu com aquele documento que seja falso e dar encaminhamento, tem a obrigação de dar encaminhamento para apurar aquele tipo de fraude. Não é uma liberdade deixar de apurar. Se você tem ausência de documentos, isso por si só não é fraude na licitação. Agora, se ele diz, não tenho esse documento porque no meu país a legislação não prevê, e isso é falso, aí sim a realidade muda e a empresa está no âmbito de atuação para levar, ser sujeita à punição administrativa. Bom, o que eu queria ressaltar com relação à questão da habilitação dos documentos similares. Similares existem vários, mas não é equivalente nem similar aquilo que depende de um órgão que fiscaliza no Brasil alguma atividade, por exemplo, para fim de responsabilização de pessoas. Então, por exemplo, exercício da atividade profissional e outro. Por exemplo, se você tem um documento equivalente do CREA, mas de outro país, não existe a possibilidade de usar esse documento no Brasil se ele não for chancelado, arquivado no CREA por uma questão prática. O CREA tem controle das obras, então, por exemplo, se no exercício, na execução do contrato, ocorre alguma coisa, um desmoronamento, uma questão de que causa responsabilidade civil, o CREA tem a obrigação de ter fiscalizado isso antes, está na jurisdição do CREA, nas atribuições do CREA. Ele tem que ser informado quando empresas estrangeiras, por exemplo, estão participando em consórcios, principalmente nas obras, nas licitações de engenharia, ele é avisado, informado. Esses papéis passam pela ciência do CREA, porque ele fiscaliza no Brasil obras, sejam de empresas brasileiras, sejam executadas por empresas estrangeiras. A mesma coisa com relação ao Exército. Então, por exemplo, não se pode vender qualquer arma no Brasil. Existem armas que não vão poder entrar no Brasil, não podem entrar no Brasil para venda. Elas são exclusivamente destinadas às Forças Armadas. Então, por exemplo, você vai encontrar armas que não são livres do comércio para nada. São apenas dedicadas ao Exército, Marinha e Aeronáutica, como também existem algumas outras substâncias. Então, por exemplo, o Exército exerce o controle basicamente em relação a armamentos, produtos de defesa. A Polícia Federal já tem um controle diferente com relação à questão de produtos que possam se transformar, serem usados como drogas, por exemplo, explosivos. Nesse caso, se você consegue comprar produtos que entram no Brasil, a empresa precisa estar autorizada a fazer isso. A questão da habilitação da empresa é uma questão que passa também em outros casos. No caso da área de saúde, não é só o produto da empresa que deve estar
legalizado perante a Anvisa. Tem um detalhe específico em relação à empresa. Por exemplo, ela deve ter a certificação de boas práticas de fabricação, porque no Brasil, somente quando aquela empresa está certificada como uma empresa que tem boas práticas de fabricação, e aí ela tem também as boas práticas para transporte e armazenagem, ela consegue, depois disso, o registro do medicamento, do produto, do equipamento médico hospitalar. Primeiro, especialmente nessa área de medicamentos, a empresa precisa provar, ela precisa ter a condição de empresa certificada como empresa com boas práticas de fabricação. Isso segue normas rígidas a serem verificadas. Hoje, no Brasil, como é que isso é feito? A empresa que representa a estrangeira no Brasil pede à Anvisa o agendamento de uma visita à fábrica no exterior. Normalmente, 2 técnicos da Anvisa viajam ao exterior e visitam a fábrica e fazem uma inspeção. Após a inspeção, retornam ao Brasil. Obtida depois desse relatório, obtida a certificação dessa empresa lá no exterior, aí é que se passa para o passo seguinte, para a etapa seguinte, de legalizar o produto, por exemplo, um medicamento. E aí sim, registra o medicamento. Qual é a diferença das duas situações? Por isso que eu estou comentando. Certificar as boas práticas tem a ver com a habilitação da empresa. Registrar o produto, o medicamento, tem a ver com o produto, ou seja, com aquilo que vai ser aceitável ou não na proposta dela. Então é importante compreender essa diferença. A questão da habilitação da empresa diz respeito à atividade dela, inclusive lá no exterior, exemplo, boas práticas de fabricação. A questão do produto em si é algo que vai ficar focado para autorização, inclusive para fins de compor, de integrar aquilo que ele está ofertando, fazer parte da proposta dele. Então, existe essa diferença básica. E os documentos de entidades dos países de origem que desempenham funções similares às agências reguladoras brasileiras, por exemplo, eles não servem para suprir, como eu já disse, não servem para suprir a obrigatoriedade dos documentos que só podem ser expedidos aqui no Brasil. Tanto que a lei faz aquela ressalva. Tanto quanto possível se atende com documento similar. Não é tudo que vai ser similar. Bom, a questão também dos órgãos competentes, e aí órgãos competentes para habilitação com relação a requisitos que o artigo 42 menciona. Quando se vai enumerar os documentos para habilitar uma empresa, você tem que considerar o que o artigo 42 menciona. O que a licitação internacional tem que ter? As regras de política comercial brasileira e as regras também da parte de órgãos competentes, coloca também comércio exterior e uma das coisas que se ressalta é com relação a empresa, o país de origem da empresa. Dependendo do país, por exemplo, você tem diferenças para a proposta. Isso existe porque o Brasil pode ter tratados, então isso influi no preço. Mas eu preciso fazer esse destaque para voltar à habilitação. No caso da habilitação, não. Então, veja, se existe uma medida antidumping, uma medida de proteção ao mercado brasileiro, em cima de empresas daquele país que vendam produtos ao Brasil, isso recai em cima, basicamente, dos produtos daquelas empresas que vêm para cá, mas isso não discrimina a empresa. Os documentos, basicamente, são os mesmos. Isso discrimina, basicamente, o produto. Não é o assunto específico para discriminar a empresa com relação aos papéis de se habilitar. Desde que a empresa consiga atender a questão da habilitação jurídica, econômico-financeira, com balanço patrimonial, com esses documentos que são comuns, a questão técnica e a questão fiscal e trabalhista. Basicamente, atendendo isso, ela está com condições de ser habilitada para licitação. Lembrando uma coisa, quando ela se habilitar em consórcio, não se pode desconsiderar a coerência entre o patrimônio e o capital social dela, essa questão econômico-financeira, relacionada à proporção do objeto que ela vai assumir. Ela não pode ter um capital, um patrimônio irrisório para assumir uma parcela muito grande do contrato que vai ser executado. Precisa haver essa coerência, porque o próprio artigo da lei de licitação, o artigo 32, parágrafo 4º, ele dá margem a essa imposição. Bom, com relação à habilitação, vocês têm 4 séries de documentos. Então,
A jurídica, econômico-financeira, a técnica, a trabalhista. Nesse ponto da trabalhista, eu preciso fazer uma ressalva. Agora, em janeiro desse ano 2012, entrou em vigor aquela regulamentação que alterou a Lei 866 para inserir um documento chamado Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Enfim, as empresas somente podem participar de licitações se apresentarem regularidade em relação a dívidas trabalhistas. Significa dívidas trabalhistas que já estão decididas, a empresa não pagou, não vai conseguir a certidão. Esse documento em particular, que está gerando muita polêmica, inclusive já tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo sobre esse documento, esse em particular não pode ser atendido. Praticamente nenhum outro país, as licitações brasileiras que se tem notícia até hoje, nenhum outro país já apresentou algum documento similar. Então, nesse caso, esse documento específico, a certidão negativa de regularidade trabalhista, não consegue ser atendida pelos licitantes estrangeiros, porque simplesmente eles não têm esse mesmo documento lá. Um documento que mapeia um banco de dados, toda a questão de passivo trabalhista que a empresa tem aberto, tem que pagar e não tenha pago no seu país de origem. Isso não existe especificamente, aí fora não se tem notícia dessa informação. Por esse detalhe específico, eu gostaria de fazer essa ressalva de que esse documento não está sendo apresentado nas licitações pelos licitantes estrangeiros, porque ele simplesmente não existe nos outros países, e aqui é uma inovação. Ok? Bom, com relação a consórcio, quantitativos de atestados. Pode ser composto um quantitativo de atestado com a soma? Sim. Então, você pode apresentar, por exemplo, se você tem uma obra muito complexa, e é uma obra de aeroporto, que vai ter bens e vai ter a engenharia civil, e vão ser importados e instalados equipamentos, máquinas. O que pode se fazer para habilitar a empresa com com vários atestados? Eu posso ter um atestado especificamente de que eu vendi aquele equipamento, posso ter um outro atestado especificamente da obra para instalar e montar aquele equipamento, e posso ter um terceiro atestado de um terceiro consorciado dizendo que aquela outra empresa brasileira tem expertise para instalar, para operar e para, inclusive, fazer manutenção, reposição de peças em uma determinada máquina. Por exemplo, manutenção periódica. Então, existem situações que você pode ter em um mesmo consórcio 3 atestados com conteúdos diferentes. O atestado da parte de obras, o atestado de que já vendeu aquele produto lá no exterior e um atestado específico de que aquela determinada empresa, um terceiro licitante do mesmo consórcio, tem expertise, por exemplo, somente para a parte de manutenção. Isso é possível fazer. Alguns países e algumas entidades não expedem, não emitem determinados atestados que os licitantes precisam. Por exemplo, já aconteceu aqui no Brasil, de licitantes que vêm participar de licitação, por exemplo, Casa da Moeda do Brasil. Não é simples, a nível global, não é simples de conseguir um outro governo de outro país que faça a emissão de um atestado de capacidade técnica para aprovar a habilitação nessa licitação aqui no Brasil, um documento que diga que a empresa X vendeu uma máquina que fabrica moeda com tais características em tal lugar e que diga o nome da empresa, onde e quando vendeu. Porque isso é considerado uma informação estratégica, uma informação que fica no sigilo daquele país. Simplesmente a empresa pode já ter vendido aquele equipamento, mas o governo daquele outro país se recusa a emitir um atestado. Isso já aconteceu, situação verdadeira. A mesma coisa na área de armas. Existem também umas particularidades interessantes. Por exemplo, o governo de alguns países não emite atestado que afirme que uma empresa X vendeu metralhadoras tais e tais e tais para o seu exército. Não emite esse atestado, mesmo que tenha sido feita a venda. Na prática, isso fica com a visão de prejuízo às empresas que querem vender ao Brasil, mas elas não conseguem os documentos. Solução jurídica que existe.
tentar providenciar um atestado de qualquer outro país que já tenha comprado esse tipo de equipamento, de arma, de produto. Porque os atestados não têm discriminação de ser do seu país de origem. Por exemplo, uma empresa da Europa, ela pode ter vendido armas para o governo americano, ou só para o Canadá, ou para o Japão. Alguns governos podem não emitir um atestado que ela precisa para participar da licitação no Brasil. Mas então, como não tem discriminação, não existe discriminação pela origem do atestado, posso pedir um atestado de que a empresa já vendeu armas para Colômbia, Chile, para qualquer outro país, para outro país da Europa, que emita esse mesmo documento. Não existe essa restrição pelo país da empresa com os documentos daquele país. Se ela provar que vendeu em algum outro lugar do mundo aquele mesmo tipo de equipamento, o atestado prova que ela tem capacidade técnica de vender, fabricou, vendeu aquele tipo de produto, aquele equipamento. A mesma coisa com relação a obras. Não existe discriminação do licitante estrangeiro de onde ele tenha feito uma obra com as características da que se precisa no Brasil. E não existe nem prazo para isso. Então, se ele fez há 5 anos, 10 anos atrás, uma ponte, uma determinada obra, com aquelas características similares, compatíveis com essa que será a obra feita no Brasil, é aceitável o atestado, ainda que não seja do país dele, seja de um governo de outro país. Isso não existe, não existe nada de irregular nesse tipo de procedimento. Ok? Com relação às perguntas, eu vou, feito esse panorama, eu vou deixar livre as perguntas aos nossos alunos. Vamos depois fazer um resumo geral dessa parte de habilitação da empresa e passar as perguntas para que depois a gente possa sintetizar esse contexto de como habilitar a empresa brasileira e a estrangeira, para fazer as últimas considerações. Professor, quais os instrumentos para as diligências, para realizar as diligências, né? Se um determinado documento ele é legalmente, se ele existe ou ele é legalmente existente de um outro país? Obrigado pela pergunta. Hoje, é bastante simples que, no caso de dúvida, a autoridade brasileira está conduzindo a licitação, pare o procedimento, peça ajuda. Por exemplo, se o documento for de uma empresa que fica próxima a Miami, uma empresa americana próxima a Miami, ou uma ligação telefônica, um pedido de informação com os dados de quem pode passar essa informação, no consulado geral, no consulado do Brasil em Miami, pode tentar conseguir essa informação. A mesma coisa, conseguir informação com autoridades americanas aqui. Isso não é a praxe, não é função da embaixada ficar fazendo isso, nem dos consulados. Mas, eventualmente, se consegue essas confirmações de legislação. Não é o comum, existem tantos pedidos que as autoridades começam a dizer que não é função daquela embaixada do consulado ficar o tempo todo para todo o Brasil prestando explicações sobre a legislação do seu país rotineiramente. Até porque o volume de pedido de documentos assim, dessa natureza, é muito grande. Isso começa a dificultar o trabalho das embaixadas e consulados desses outros países aqui no Brasil. Mas existem esses canais, existem também, por exemplo, as embaixadas e consulados podem ser fontes de informação. Câmaras de comércio podem ter informações complementares sobre isso. Por quê? Porque elas são entidades reconhecidas internacionalmente para a geração de negócios, de empresas com empresas. Elas conhecem as regras da legislação do seu país. Podem prestar informações complementares, mais uma outra fonte de informação. Mas no caso do brasileiro que precisa de informação, talvez o apoio mais rápido e mais imediato seja a sua embaixada, o seu consulado, naquela jurisdição de origem do documento. Se for um documento chinês, tentar fazer um contato com a embaixada do Brasil na China, lá, para conseguir a informação, ver se pode ser facilitado o acesso a confirmar essa informação. Mas isso não é um meio só, eu estou dando alguns exemplos de como confirmar a legislação. Existem também ferramentas de busca sobre a legislação dos outros países, mas enfim, tem vários meios de checar isso. Ok? Professor, como os editais tratam a inexistência de documentos similares no exterior? Obrigado. Essa pergunta está relacionada também à anterior. Os editais hoje, em parte, eles colocam um anexo com uma simples declaração da empresa sobre as penas da lei, de que os documentos tais e tais e tais, normalmente tem 3 ou 4 linhas,
normalmente 3 ou 4 linhas, porque são poucos documentos que não existe equivalente. Então, 3 ou 4 linhas em que o licitante escreve o nome do documento e declara que esses 2, 3 ou 4 documentos, no máximo, isso é o geral, não existem no seu país. E declara em um anexo do edital que vai fazer parte, vai ser impresso uma declaração e colocado nos documentos da empresa na parte de habilitação. Um detalhe, esse documento, que é uma declaração do licitante, significa que ele está comprometido, dizendo que está declarando a verdade, pode ser objeto da fiscalização pelos outros licitantes, que podem dizer, não, o documento, a afirmação dele é falsa, no país dele existe essa legislação, e aí pode se desdobrar a questão da responsabilização de várias formas. Então isso existe, os editais, alguns deles colocam que deve ser atendido por documento equivalente, ou deve ter uma prova de que não existe o documento. Acontece que em alguns lugares é difícil fazer isso que se chama de prova negativa. Não se consegue uma declaração de um governo do outro país, não é fácil de conseguir uma declaração do governo do outro país, dizendo que ali naquele país não existe determinado documento. Isso não é exatamente a função dos órgãos de governo do exterior. Então, difícil se conseguir. Por isso, existe uma quantidade razoável de editais hoje que pedem uma declaração do licitante sobre as penas da lei e sobre a questão da possibilidade de diligências para confirmar isso, de que não existe aquele documento no país dele. Basicamente, tem sido esse o contexto dos editais hoje que se verifica no Brasil. Professor, qual é o roteiro prático para uma documentação ser enviada de um outro país para o Brasil? Obrigado. Basicamente, em cada país, você vai ter que ter a primeira observância de submetido a um notário público, por exemplo, autenticar os papéis, ou reconhecer alguma assinatura, isso segue a legislação do país dele. Então, por exemplo, existem países em que o oficial que tem a fé pública, ele anda com um carimbo no bolso e ele autentica documentos na sua casa. Existe isso, essa diferença da legislação dos países. Então, hoje, é bastante comum ter diferenças em relação à produção dos papéis naquele país. Então, por exemplo, não precisa ir a um cartório. O oficial pode ir até o seu local e autenticar os papéis, e isso é até diferente do sistema brasileiro. Mas tem uma coisa que vem logo em seguida. Alguns países têm um crivo, antes de chegar na autoridade brasileira, tem que passar por uma autoridade deles também, do governo daquele país, Departamento de Estado, ou então Ministério de Negócios Exteriores, ou alguma barreira antes do documento ser entregue à autoridade brasileira. A autoridade brasileira nos consulados e embaixadas, ela não interfere no conteúdo do documento. É preciso ficar claro que ela só chancela para dar legitimidade quanto à origem daquele documento, dizendo, esse documento está consularizado, significa que ele veio daquele país e a autoridade brasileira está dizendo que ele é legitimamente um documento criado naquele país. Ela não pode, não deve, não interfere no conteúdo do documento. É pago o valor para essa consularização, os documentos depois são retirados na embaixada ou consulado mais próximo, que é onde deve ter submetido o conjunto de papéis. Isso vale para habilitação e para proposta. Não deve ser traduzido por antecipação lá fora, porque isso pode dar diferença e pode ser, inclusive, imputado um vício, porque a tradução precisa ser feita pela legislação brasileira somente aqui no Brasil. E traduzido, e aí a questão da tradução, traduzido no Brasil por tradutor juramentado, que tem fé pública, não precisa reconhecer a firma dele, porque ele já é um profissional que tem fé pública, e não se pode juntar apenas a tradução. Deve juntar a tradução junto com o original de onde ele obteve, de onde ele produziu esse documento, que é a versão traduzida, ok? Bom, desse resumo, o que a gente pode simplificar do contexto de habilitar as empresas estrangeiras? Devem cumprir o roteiro, especialmente do artigo 28 a 31, tanto as empresas brasileiras como as empresas estrangeiras. Não discriminar em nenhum dos aspectos fiscais, trabalhistas ou outros. Por quê? Porque o artigo 3º da lei prevê que não se discrimina. Com relação aos papéis, por exemplo, não se deve discriminar. Não tem que ter mais exigência nem para o brasileiro nem para o estrangeiro. Basicamente, é o mesmo nível de exigência.
Atende-se o que é exigido do 28 ao 31 da Lei de Licitação? Sim, mas atende por documentos equivalentes. E, em algumas situações, os equivalentes têm algumas particularidades, como, por exemplo, eles têm datas diferentes e formalidades diferentes, como no caso do balanço patrimonial de empresas de outros países, né? Mas com relação à questão da aceitação, não discriminar, seguir o roteiro do artigo 28 ao 31, se possível, o edital de licitação deve separar os dois roteiros, para que no edital, no ponto que fala de documentos dos estrangeiros, fazer essa ressalva de que deve consularizar, traduzir e se reportar a um anexo, por exemplo, que tenha uma declaração de que os documentos que ele não tem, não conseguiu, e isso se deve ao fato de não existir no país dele. Feito isso, considerar também a regra da habilitação em consórcio. Não pode haver defeitos na documentação, nem de um nem de outro, porque o consórcio cai como um todo. Se tiver defeito na documentação de um, prejudica toda a possibilidade de participação dos dois. Ok? E em relação à habilitação também, a questão da responsabilização. No caso da participação direta das empresas estrangeiras, responsabilidade só com ele. No caso da participação de empresas em conjunto, responsabilidade de ambos, solidariamente, inclusive pelos papéis que juntarem na habilitação, se houver alguma fraude, ok? Bom, perguntas sobre o tema de hoje, vocês podem mandar para saberdireito@stf.jus.br. O e-mail, identificar o título do curso, licitações internacionais, a aula especificamente de habilitação dos licitantes, a questão do professor, mencionar o nome, Jonas Lima, o título da aula e o curso. Para rever as aulas, vocês podem acessar o endereço www.youtube.com/saberdireitoaula, e nós convidamos também a vocês assistirem os outros programas da família Saber Direito. No www.youtube.com, Saber Direito Responde, e www.youtube.com/Saber Direito Debate. Com isso, nós agradecemos a atenção, e na próxima aula nós vamos falar da parte final, que é a parte de julgar as propostas dos licitantes nacionais e estrangeiros. Obrigado. Olá, estamos aqui novamente no Saber Direito, hoje com o curso Licitações Internacionais, na aula específica sobre o julgamento das propostas dos licitantes, nacionais e estrangeiros. Nós temos aqui a presença dos alunos Diego, Letícia, Juan. As dúvidas a respeito dos temas que são tratados nessa aula podem ser enviadas para o saberdireito@stf.jus.br, mencionar o título do curso Licitações Internacionais, a aula específica Julgamento das Propostas dos Licitantes, e o professor Jonas Lima. Eu sou advogado e professor de Direito Administrativo. Na aula passada, nós concluímos a parte dos comentários a respeito da habilitação dos licitantes. Hoje, a parte final de como julgar as propostas e, então, decidir a vitória na licitação. Bom, com relação à base das propostas em licitação, sempre se começa pelo artigo 42 da Lei 866. Por quê? O artigo 42 é o que fala basicamente das estruturas de se conduzir a licitação internacional, inclusive, não apenas para a habilitação, tem uma série de conjunto de normas que se aplicam à habilitação, mas também especificamente, expressamente, com relação à questão da apresentação das propostas. O artigo 42
por exemplo, no início, no caput do 42, você já tem a informação de que a proposta tem que atender a questão de órgãos competentes e também a política de comércio exterior brasileira. Então, por exemplo, para propostas que venham de determinados países do Mercosul ou de outros, onde existam acordos ou onde não existam, podem acontecer diferenças em relação, por exemplo, a barreiras comerciais, que aí desigualam um pouco a questão de preço, de competitividade de alguns licitantes, dependendo da origem dele, da existência ou não de um tratado em relação a um outro país. A questão também de órgãos competentes. Nesse conceito, você vai ter que considerar todos os órgãos de fiscalização, a questão profissional do CREA, que a gente já mencionou na aula passada, agora especificamente com relação ao que se vai propor. Por exemplo, não se pode propor, no caso de uma obra, a execução da obra sem considerar a regularização dos novos engenheiros profissionais que possam vir do exterior para trabalhar no Brasil. Então, até para dizer a equipe técnica que vem do exterior para executar o contrato, vão existir formalidades que vão ser necessárias para se incluir como algo previsto já desde a proposta. Por exemplo, a empresa dedicará 10 engenheiros à execução do contrato. E esses 10 engenheiros não podem simplesmente vir do exterior para trabalhar no Brasil de qualquer forma, sem observar as questões da legislação de engenharia. Com relação à questão do preço, então, com relação ao preço, basicamente, se tem com relação ao preço que se propõe nas licitações, questão básica, primeiro se considera o mesmo local de destino, porque se você não considerar o mesmo local, você desiguala a proposta do licitante nacional e do estrangeiro. Para que o licitante estrangeiro possa fazer seu cálculo de logística de um produto que sai lá do seu país para ser transportado, chegar no Brasil e ser entregue aqui, ele precisa partir da mesma base da proposta do licitante brasileiro. Então, o edital tem que ser muito claro nisso. Exemplo, eu preciso comprar equipamento de tomografia, esse equipamento vai ter que ser entregue na porta do hospital X. Então, o licitante nacional vai fazer os seus custos de entrega até esse local, o licitante estrangeiro precisa considerar, inclusive, a questão do deslocamento de chegar até esse ponto final de destino, que aí é que se consegue fazer a comparação justa, igualitária entre as propostas. A segunda coisa, as propostas podem ser feitas em moedas diferentes de acordo com o que é edital regular. Hoje, eu já mencionei na primeira aula dessa série, hoje eu queria ressaltar a questão da vantagem disso. Propostas somente em reais são propostas que não incentivam a vinda dos estrangeiros para o Brasil, para vender ao governo brasileiro, e propostas que permitem, então, o dólar americano, o euro, elas atraem, elas incentivam os estrangeiros a tomarem parte nessas licitações no Brasil. Só que tem um detalhe, quando você permite, por exemplo, ao licitante estrangeiro cotar em moeda estrangeira, o licitante nacional também poderá fazer isso da mesma forma, porque a licitação é igual, competitiva, com igualdade de tratamento entre todos, brasileiros e estrangeiros. Então, exemplo, um pregão internacional para aquisição de helicópteros. Se for permitido no edital, se for permitida a cotação de preço do helicóptero em moeda estrangeira, em euro, em dólar, o licitante brasileiro, mesmo sendo fabricante aqui no Brasil, pode cotar o preço daquele helicóptero em dólar. E o contrato dele fica vinculado àquela base do preço em dólar, só que ele não recebe em dólar no Brasil. Na hora de executar e de pagar, então, esse contrato, de entregar o bem, de receber o valor, ele receberá o valor em reais. Vai ser feita a conversão desse valor, mas a base é considerada a proposta feita em valores em dólares, mesmo sendo licitante brasileiro. Isso não é legal, não é regular, é uma coisa normal de igualdade entre os licitantes. A mesma questão das garantias. As garantias que o licitante brasileiro e o estrangeiro que eles apresentam, elas basicamente têm que ser as mesmas. Então, por exemplo, se eles têm garantias de segurança para receber o valor das suas faturas perante a administração pública, tanto o nacional como o estrangeiro tem que ter a mesma força, a mesma garantia nesse sentido. Mas, para ele participar, o que ele tem que fazer para sustentar a proposta dele? A garantia de proposta normalmente se chama o quê? A garantia chamada bid bond, que é a garantia em que o licitante estrangeiro traz de um banco do seu país, o licitante
essa expressão, que significa basicamente garantia de oferta, garantia de proposta, ela é utilizada, é equivalente às garantias que os bancos brasileiros fazem, que as empresas brasileiras fazem perante os bancos brasileiros. Não tem dúvida quanto à legitimidade desse papel. Apenas um detalhe: aquela garantia bancária deverá estar em papel que veio consularizado perante a autoridade brasileira no país de origem, traduzido pela autor juramentado, para enfim chegar ao Brasil e ser usado como parte de sustentação da proposta, garantia da proposta. A mesma coisa se ele vencer a licitação. O que ele vai fazer logo em seguida? Fez a proposta, foi declarado vencedor e vai cumprir o contrato. Aí ele tem que ter a garantia de execução contratual. Essa daí é chamada performance bond, que significa o quê? A execução, a garantia da execução do objeto. E então, isso é equiparado também às garantias que os bancos brasileiros possuem. Então, nesse ponto, não se discrimina o estrangeiro brasileiro com relação às garantias que ele apresenta. Apenas tem que ter cuidado com a legitimidade dos papéis que provam essas garantias. Com relação a taxa de câmbio, como que se consegue equiparar, converter isso? Normalmente, o que se faz? Licitantes de diferentes países apresentam nas suas moedas, é feita uma planilha simples, pode ser uma licitação presencial, pode ser feita uma simples planilha do Excel que converta, equipara essas moedas. Basicamente se coloca o preço da venda dessas moedas, por exemplo, qual o preço do dólar? O dólar comercial e ao preço da venda. Não é o preço da compra, é o preço da venda. Se você olhar no site do Banco Central, você tem essa diferença. Não é só dizer que o dólar é o dólar comercial. É o dólar comercial do preço de venda. Aí fica bem claro, bem explícito para não haver insegurança na disputa. Equiparam-se as propostas com relação às moedas, equiparam-se os tributos da seguinte forma: os gravames que recaem apenas em cima dos brasileiros, são incorporados às propostas dos estrangeiros para fim de dar uma simulação de igualdade. Apesar do que, no fim da licitação, quando for encerrada e a administração for pagar aquele objeto, a administração não paga aqueles tributos. E com isso, inclusive, ela consegue, por causa da imunidade tributária, ela consegue, inclusive, economizar, às vezes, 50% ou mais apenas na parte de tributos. Porque ela, a administração, estará sendo a própria importadora, diretamente. E aí muda a condição. Enquanto um brasileiro, um pregão nacional, ele importa, vai embutir todos os tributos para revender a administração pública. No caso de um pregão internacional, o licitante estrangeiro, se ele vence diretamente, sozinho, ele estará enviando os produtos, a administração estará importando, e nesse caso, a imunidade tributária faz com que a redução seja muito significativa em termos de economia de valor, né? Bom, então, com relação agora a discriminar os licitantes em si, as propostas dos licitantes, o que ele está ofertando. Existem regras de proteção comercial, sim. Basicamente, essas regras vão incidir depois que se tem que considerar a carga tributária, sim, dos brasileiros, mas tem que se considerar que alguns países, por exemplo, em relação à questão de medida antidumping, se um determinado produto vem do outro país para o Brasil, existem, é fácil de verificar, existem as listas dos países que recebem um tratamento diferenciado para evitar, por exemplo, prejuízo à indústria nacional. Então, ninguém deve discriminar do nada assim, as propostas dos estrangeiros. Só pode haver discriminação estritamente nos termos da lei. Aí você tem o quê? Você tem uma alteração, a Lei 866, ela foi alterada, principalmente a parte do seu artigo 3º, foi alterada para que se tenha agora, entre os objetivos de licitar, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Mas isso não é auto-aplicável. Na verdade, essa regra, ela foi criada para conseguir estimular a indústria nacional e colocam a seguinte previsão: decretos vão estabelecer as preferências. Existe um primeiro decreto abrindo a possibilidade de percentuais diferentes. As margens que a lei fala, basicamente você tem que partir do pressuposto de que só existe margem de preferência até 25%, definida gradualmente em cada decreto. Então, veja,
Hoje, se vocês analisarem o artigo 3º da Lei 866, ele é compatível com a Constituição no artigo 37, inciso 21. Ela proíbe tratamento que não seja igualitário. O tratamento tem que ser igualitário. E aí o artigo 3º também diz, da Lei 866, também diz que o tratamento deve ser igual e não se deve discriminar. Ok, mas tem uma ressalva, que são os incisos, a questão dos parágrafos alterados pela Lei 12.349, que é regulamentada pelo decreto 7546. O que acontece nesse contexto? Com essa inovação, que entrou em vigor no fim de 2010, já tinha sido discutido antes, veio por medida provisória, hoje ficou como parte da Lei 866, ainda não está completamente regulamentado, pelo contrário, começou a ser regulamentado, saiu até agora. E tem um decreto da área de defesa e tem um decreto da área têxtil, com as preferências, e vão aparecer mais e mais decretos, cada um de acordo com o comitê de compras, Comitê Interministerial de Compras Governamentais, sugerir à Presidência da República para a edição de novos decretos que vão estabelecer novos percentuais de preferências para áreas que o Brasil tem deficiência na sua indústria. E isso seria, então, a teoria de que, para preservar a indústria nacional, esses decretos vão vão acrescentar determinadas barreiras em que, numa disputa entre proposta do brasileiro e estrangeiro, o brasileiro vence mesmo com 25% a mais em relação ao preço. Por quê? Porque isso estaria preservando o desenvolvimento nacional sustentável. Esse é o sentido da lei, de preservar. Isso foi, inclusive, um objeto inserido no artigo 3º como um objetivo de licitar. Tradicionalmente, licitação, a gente sempre tem aquela visão, preservar a isonomia e chegar à proposta mais vantajosa. Agora tem uma terceira missão para licitar, chegar ao desenvolvimento nacional sustentável. Como? Através das regras que dão as preferências, só que as preferências são extremamente pontuais. Em termos gerais, hoje, basicamente, o mercado é livre, salvo aqueles casos pontualmente já tratados, e são muito poucos. Por exemplo, a parte de informática tem um decreto que regula um pouco esse contexto, a parte dos textos, a parte de defesa. E a parte de telecomunicações já teve, no passado, um decreto utilizado na questão das licitações de banda larga, uma preferência para, na verdade não é preferência, era uma licitação que beneficiasse licitante nacional. Isso já existiu, mas veio o quê? De decorrência da lei e de decreto específico sobre esse ponto. O que a gente pode simplificar? Não discriminar licitantes brasileiros e estrangeiros em suas propostas de preço, sabendo que, apesar de existir essa diferença, por exemplo, o licitante nacional e o estrangeiro, eles vão ter toda a carga de ICMS, PIS, COFINS e o imposto de produto industrializado, vai ter simulado a igualdade dos tributos. Para fins de pagar, a administração não paga, mas para fins de simular a igualdade de julgamento, sim. O único que não entra nessa conta é o imposto de importação. Porque o imposto de importação não é um imposto que incide pela 866, ela vincula isso somente aos tributos que incidem exclusivamente aos licitantes brasileiros. E o imposto de importação é apenas uma coisa pontual para aquele que traga um produto de fora, mas não é um imposto que incide habitualmente em todos os licitantes brasileiros, nas contas das propostas deles. Então não deve ser considerado imposto de importação. Tirando isso, equipara esses tributos em uma planilha, equipara essas moedas e se chega ao vencedor. Quando sai o resultado com o vencedor da licitação e se vai faturar, empenhar, pagar, o valor que a administração vai pagar, se for um licitante nacional, é aquele valor exatamente que consta na ata, mas o licitante estrangeiro, se for o vencedor, e ele disser que com os tributos equiparados aos brasileiros, a proposta dele é de 100 milhões de reais, na prática, se isso for compra de equipamentos, a administração estiver fazendo a importação direta para ela, não será computada a questão nem do imposto de importação, nem dos outros tributos. Porque tanto a Constituição Federal, no artigo 150, fala da imunidade tributária entre União, Estado, Município, DF, como também o decreto de regulamento aduaneiro, ele tem um termo específico de isenção, a palavra isenção nesse regulamento aduaneiro. Isenção para as importações dos municípios, dos estados e da União.
Então, nesse ponto, tudo se liga à questão do pagamento, que o Estado vai ter muita economia quando for importar os bens e os produtos decorrentes de licitação internacional, quando o vencedor é um estrangeiro. Isso é uma radical diferença em termos de competição, de preço. Existem realmente casos em que se economiza 52%, 55% no preço apenas na parte tributária. Ok? Bom, uma questão que deve ser considerada é a questão das regras. A questão das regras com relação à anuência de importação dos 16 anuentes, e também com relação a descrever cada objeto na legislação desses anuentes, que pode ser encontrada facilmente no site do Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mdic.gov.br. Lá existe a lista dos 16 anuentes, você pode pegar e conferir facilmente, dependendo de cada produto. E existe também uma coisa muito fácil de ser consultada. No site da Receita Federal, é facilmente visível, você consegue inclusive estimar o custo da parte de tributo, se fosse simular a importação, e se ele está sujeito a alguma anuência. Por exemplo, se você colocar um código lá de um determinado produto, classificação fiscal de uma determinada arma, vai aparecer que ela precisa da anuência do Exército, vai aparecer a carga tributária, vai dizer exatamente qual é a anuência e a carga tributária simulada para importar aquela arma. Só que quando, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, quando ela importar diretamente essa arma, apesar das formalidades para importar, os tributos ela não paga porque ela está importando diretamente. Diferente das licitações nacionais, em que o licitante compra, coloca no preço toda a carga tributária e repassa isso à administração pública. Essa é a grande diferença, a grande vantagem da competitividade, da economicidade, no caso do pregão internacional, que vem ganhando muita força no Brasil. Bom, com relação às preferências, existem ainda no contexto de preferências, existem preferências pontuais na área de tecnologia, que agora vão vincular e ainda estão saindo novos regulamentos, que vão privilegiar o seguinte: as empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento no país, empresas que atendem o processo produtivo básico. O que é processo produtivo básico? Processo produtivo básico, PPB, é um conjunto de normas, de procedimentos a serem seguidos para a fabricação. Inclusive tem como se apurar nesse processo quais as metodologias de fabricar o produto, aplicando, por exemplo, fornecedores, matéria-prima brasileira, até se chegar a um determinado grau de nacionalização. Exemplo, esse produto é 65% nacional, ele é legitimamente nacional. Pode ser que em outro seja 70% é um produto considerado nacional, 30% de componentes importados, mas se ele tem 70%, ele é um produto nacional. Em outras áreas, por exemplo, pode ter o caso em que tenha 55% do produto de bens brasileiros, insumos, matéria-prima brasileira, e é considerado um bem nacional. Nesse contexto, o que eu queria ressaltar? Cada área específica terá a sua regulamentação. Hoje existem processos produtivos básicos para vários tipos de equipamentos. Então, quando você vai consultar o site, por exemplo, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, você vai verificar facilmente que lá existe uma lista dos processos produtivos básicos, das certificações, da questão do grau de nacionalização dos produtos, e isso vai ter referência onde? Na Lei 8.666, em que ela fala que vai haver a preferência de até 25% conforme regulamentos que ainda vão ser editados. Então, atendendo o grau de nacionalização, atendendo a questão do processo produtivo básico, desenvolvendo, criando tecnologia no país. Isso vai ser considerado para gerar a preferência de até 25%, margem de preferência em relação à proposta do estrangeiro. Bom, o que pode se colocar mais com relação a propostas? As propostas dos licitantes precisam considerar se são viáveis do ponto de vista de preço. E para avaliar isso, a administração pública precisa impor no edital qual o termo de comércio internacional que o licitante estrangeiro deverá usar. Porque assim se consegue saber exatamente, com os termos de comércio internacional que se usa da área privada, da Câmara de Comércio Internacional, existe essa norma internacional para todo o comércio que existe no mundo, se segue basicamente os termos de comércio internacional, Incoterms, hoje na versão de 2010, para valer em 2011, começou a valer em 2011,
Se pode usar versões anteriores, mas basicamente o que eu queria simplificar é que o edital deve descrever qual o termo de comercial nacional que será usado. O edital precisa dizer isso no caso de proposta estrangeira. Significa que, mais uma vez, eu tenho que, a exemplo da habilitação, eu devo separar a parte de a proposta da empresa estrangeira, proposta da empresa brasileira. Porque a empresa estrangeira, inclusive, vai ter uma planilha um pouco diferente. Ele vai ter que descrever lá o campo, o produto dele, vai ter que descrever qual é o termo comercial nacional. O edital normalmente tem o quê? Na administração pública se coloca DAP. DAP é a sigla que significa, no termo de comercial nacional, DAP, Delivery at Place, significa colocar à disposição, entregar em um local determinado. Isso significa o quê? Salvo a parte de pagar, a questão das obrigações aduaneiras, de pagar o tributo, por exemplo, todo o resto de responsabilidade, a cadeia de responsabilidade, saindo da fábrica, colocando no navio, pagando o frete internacional, o frete lá marítimo, aéreo, o seguro, porque essa carga pode ser perdida. Hoje, por exemplo, por ano, 10 mil contêineres caem no mar e são perdidos. Então, cargas devem ter seguros. Hoje, não se pode fazer negócio internacional sem estarem amarradas as obrigações e as responsabilidades de cada um. No caso da administração pública, para que ela tenha segurança e fique tudo muito claro, ela diz que o licitante brasileiro tem que entregar o produto em determinado local, o estrangeiro também no mesmo local, só que para o estrangeiro ela impõe, ela coloca explicitamente qual o termo de comercial nacional que será usado. Não pode ser, por exemplo, FOB, bastante usado nas transações entre particulares, empresas privadas, que é free on board, porque isso significa livre, desembaraçado em cima, por exemplo, do navio, pronto para ser enviado para cá para o Brasil, mas sem pagar ainda o frete internacional, o seguro internacional, sem cumprir a responsabilidade, por exemplo, na hora de tirar um contêiner do navio, desembarcar no Brasil, pode acontecer um acidente. Então, o preço FOB só vai até aquele limiar que ainda nem saiu do país de origem. Por isso, nesses editais de licitação internacional, o termo de comercial nacional mais usado hoje é o DAP, hoje. Delivery at Place, significa entregar, disponibilizar em um local determinado, e ressalvando apenas a obrigação da questão do desembaraço. E aí a administração pública, ela tem umas rotinas que ela pode estabelecer. Alguns órgãos colocam lá o termo de comercial nacional que será usado, alguns órgãos contratam empresas de despachante, por exemplo, despachante aduaneiro, para resolver essas questões de importação. Isso facilita muito. A proposta é muito clara, tem os seus custos todos, e a simulação é equiparando os tributos brasileiros, mas um deles não deve constar, que é o imposto de importação, conforme eu já mencionei. Porque esse é um tributo que não cai em cima dos brasileiros. Esse é um tributo que a administração nem vai pagar e nem cai em cima dos outros concorrentes. Por isso, não se deve contar nas planilhas que equiparam brasileiro ao estrangeiro. Ok? Com relação à execuibilidade ou inexecuibilidade de preço, preço muito baixo e preço muito alto. É preciso observar que ninguém pode ser acusado de estar fazendo sobrepreço se vende, por exemplo, um equipamento para a Europa a 25 mil dólares, não quer dizer porque vendeu ao Brasil a 35 mil dólares que aquilo é um sobrepreço. Porque existem diferenças das questões de contratos de um país para o outro, por exemplo. É preciso apurar se a quantidade que saiu da fábrica e foi vendida ao governo americano é a mesma quantidade de equipamentos vendidos ao Brasil. Isso envolve a economia de escala, custo do transporte, da armazenagem, do seguro. Envolve também uma diferença, saber se a garantia brasileira, do edital da licitação brasileira, é o mesmo período de garantia que o governo americano pediu no seu edital. Então, envolvem algumas particularidades que não são simples, não se pode acusar a empresa estrangeira de sobrepreço de qualquer forma. Porque a empresa estrangeira pode vender para a Europa, para o Canadá, para os Estados Unidos e para o Brasil a preços diferentes, dependendo das realidades, das especificidades do que é a demanda, quantidade, volume, garantia e outras condições do contrato. Por exemplo, uma máquina pode ser vendida com algum software diferente incorporado. A área de segurança tem muito isso, ela pode ter uma versão um pouco diferente ou adaptada para aquele outro contrato. Pode ser a mesma máquina, mas com algo acrescentado, algum software, alguma coisa a mais.
Então, muito cuidado para não se, na precipitação, se considerar que a empresa estrangeira está praticando um sobrepreço. Ou se for preço muito baixo, aí existem as questões básicas. Dê o direito da empresa estrangeira a provar como ela consegue vender a um preço tão baixo aqui no Brasil. Se for prática de preço predatório, isso é assunto para o CAD, a Secretaria de Direito Econômico, isso pode ser tratado, mas primeira coisa, pressuposto básico, proposta estrangeira que se considere muito baixa, não tem como eliminar se não der primeiro a chance dela tentar provar como ela consegue fazer aquilo, pelos custos que ela tem, como ela consegue fazer aquilo a um preço tão baixo. Essa é a condição básica de direito de tentar provar como ela chega naquele preço. Bom, basicamente, em relação às propostas, isso que a gente precisa considerar. Existem também as questões básicas de composição então do preço, planilhas separadas no edital, equiparadas na questão da moeda, o valor da moeda, o câmbio, o seguro da proposta que existe a do brasileiro, existe a do estrangeiro, e não desconsiderar um outro fator. A proposta precisa estar ser adequada também, o produto, por exemplo, precisa ser adequado não só ao que o edital prevê, como em relação aos órgãos brasileiros, que podem ser mais de um, dois, três ou quatro, às vezes, órgãos de anuência de importação em cima do mesmo produto. Vou dar um exemplo real, prático. Se o Ministério da Saúde vai importar preservativos para vender no Carnaval, para distribuir no Carnaval, o Ministério da Saúde vai importar. Existem regras que eles vão ter que colocar no edital com relação à Inmetro, à Anvisa, a Receita Federal naturalmente já é órgão de anuência, então não pode desconsiderar isso. A mesma coisa de equipamentos de telecomunicação. Não adianta o licitante dizer, eu tenho um telefone, um aparelho, um equipamento vindo do país tal, que é muito bom, muito barato, vence todos os competidores brasileiros e quero vender ao governo brasileiro. Não adianta ofertar esse produto, porque hoje no Brasil, por exemplo, a bateria de um celular tem que passar por um processo em que ela é testada, certificada, esse certificado é levado para a Anatel homologa esse produto. O celular também, o próprio aparelho, ele tem que ser trazido ao Brasil como amostra, para fins de teste, vai ser testado, vai ser certificado, esse certificado de uma entidade, um organismo que é credenciado junto à Anatel, é levado e enfim a Anatel homologa esse aparelho. Só pode ser vendido, somente pode ser vendido no Brasil, um aparelho que tenha a homologação da Anatel. Se for ofertado um produto que não passou pelo crivo da Anatel, e é um produto de telecomunicações, ele ser um produto considerado legal, a proposta será desclassificada, por desconformidade do que está sendo ofertado, em relação ao quê? A órgão de controle obrigatório no Brasil. Então, e a visão dos licitantes é de ter uma antecipação na regularização dos seus produtos para o Brasil. O licitante que quer vender produtos ao Brasil deve ter essa visão estratégica mais adiantada, legalizar os seus produtos para que quando surge uma licitação internacional, ele já tenha o produto pronto, legalizado e fácil. Não precisa ter presença em empresa aberta no Brasil, mas o produto sim, esse pode ser legalizado, mesmo que ele não tenha a empresa dele montada e funcionando no Brasil. Ok? Bom, ainda nesse exemplo, existem também outros equipamentos, por exemplo, médico hospitalar, você tem que submeter a aprovação da Anvisa. A questão das propostas, a questão, por exemplo, Comissão Nacional de Energia Nuclear, já tem outros equipamentos, a questão de regras do Inmetro, todas essas regras precisam estar explicitadas no edital da competição. Não se abre competição de propostas sem especificar essas regras de regulação. Senão você teria o quê? Desigualdade na apreciação, os licitantes brasileiros apresentando propostas de equipamentos que são legalizados aqui no Brasil, mas não tem nada ressalvando o que os estrangeiros devem observar. Então tem que haver essa igualdade, ok? Essa igualdade de condições entre o brasileiro e o estrangeiro. Do mesmo jeito que um brasileiro não consegue vender produtos de telecomunicação ou outro órgão para um governo de outro país de forma simples, porque existe o órgão que regula aquilo no outro país, a mesma coisa vale para cá. Não se pode vender produto de segurança, de saúde, de telecomunicações e vários outros, de qualquer forma, ofertar qualquer coisa ao governo brasileiro. É tudo muito livre, sim,
mas em pontos relacionados a aspectos de regulação, não se pode dispensar isso na elaboração das propostas, ok? Bom, com relação à questão das garantias, na hora de firmar a proposta e executar o contrato. O licitante estrangeiro, também falando com o brasileiro, vai ter o prazo, se ele for declarado vencedor, tem o prazo para assinatura do contrato. Assinou o contrato, ele sabe que prometeu e a proposta vincula a execução do contrato. Prometeu, deve entregar os produtos, caso não entregue aquilo, a administração poderá chamar o segundo colocado na licitação? Sim. E esse primeiro, dependendo das circunstâncias, pode acabar sendo punido com uma suspensão, uma multa, suspensão do direito de licitar por 1 ano, por 2 anos, depende do que aconteceu com a negativa da entrega do produto. O que não deve acontecer é o licitante ofertar um produto que ele sabe que não pode entregar no Brasil. Então, por exemplo, licitante que promete, consegue o melhor preço, mas o produto não vai passar pela importação, o sistema do Siscomex, que regula a importação e controla a importação no Brasil, ele não poderá ser nem ofertado. Se ofertou algo que é simplesmente ilegal, pela legislação brasileira, então não tem permissão para entrar no Brasil, é uma oferta simplesmente fictícia. Isso pode tumultuar, atrasar a licitação e pode justificar, então, que a empresa seja punida. Então, propostas de licitantes brasileiros devem ser coerentes com as mesmas coisas que os licitantes brasileiros e estrangeiros devem ser coerentes no mesmo ponto. Só ofertar produtos que sejam legalizados perante órgãos de controle. E se ofertou alguma coisa que não pode nem entrar no Brasil, só causou um prejuízo à administração de atrasar o processo e não trazer nenhuma vantagem para prejudicar a competição e não beneficiar a administração pública, e aí então fica sujeito à questão de punições administrativas. Ok? Bom, com relação ao direito de verificar as propostas, o licitante brasileiro pode verificar as propostas do estrangeiro e o estrangeiro verificar as propostas do brasileiro. Os documentos são livres, o processo é aberto, os documentos estarão todos nos autos e todo licitante pode ter acesso e consultar, apenas com aquela questão básica. Os documentos das empresas, a proposta pode até ter sido gerada em um idioma estrangeiro, mas ela tem que chegar aqui em português, pode ser uma versão dela consularizada, traduzida para trojamentada, mas ela precisa aparecer aqui em português. Ou então ela já pode ter sido criada diretamente em português. Então a base é essa, a base é essa de idioma apenas o português, e as moedas podem ser diferentes, só que permitido a um nacional pode ser permitido ao estrangeiro e vice-versa. Todo mundo pode cotar a proposta no idioma, na moeda que estiver especificada no edital. A questão do preço em moeda estrangeira, como é que é executado isso? Fica constando na ata, ao final da licitação, por exemplo, pregão internacional, fica constando que o vencedor ofertou um produto X, um valor de 35 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil dólares. Esse preço fica fixo. Eventualmente, o que a administração está fazendo, isso contorna a questão de risco de variação do dólar e do euro, que a administração está fazendo, utilizando a ferramenta de registro de preço. Por quê? Porque aí a administração consegue controlar a demanda. Com isso, ela pode frear a importação de algo que é ou não é mais vantajoso, e ela pode ir moderando isso. Exemplo, se um determinado produto tem a previsão em 12 meses de demandar 10 unidades durante o ano, um produto que é caro, vai ser comprado 10 unidades no ano, mas não todas de uma vez, qual é a solução do registro de preço, então, para fins da licitação internacional? Amarrar o preço, vincular o preço na moeda estrangeira. Esse é o compromisso, deve ser mantido, por exemplo, por 1 ano, por 12 meses. O licitante estrangeiro sabe que tem um compromisso em moeda estrangeira e o governo brasileiro pode comprar, vai fazer a conversão, mas paga para ele em moeda estrangeira lá fora, mas ele tem o controle, inclusive, para não usar aquela ata de registro de preço por estar desvantajosa. Se já houve uma grande variação do câmbio, por exemplo, do dólar, uma oscilação muito grande, ela pode simplesmente ou pedir para negociar, a empresa negociar uma condição de preço para conseguir terminar
a entrega daqueles produtos, ou simplesmente deixar de usar aquela ata de registro de preço e promover uma nova licitação. Isso não é problema, não tem nada errado, é apenas um meio de melhor equilibrar a demanda da administração com esse instrumento de registro de preço para controlar as requisições dos produtos por demanda. E, inclusive, a administração consegue ir monitorando se ainda está bom o cenário do câmbio. Em algumas situações, cotar com a moeda estrangeira é muito bom para o governo brasileiro, porque o câmbio, às vezes, tem caído muito. Então, não é o medo de atrelar uma proposta moeda estrangeira que deve atrapalhar o governo brasileiro, ou inibir o governo brasileiro de ter propostas em moeda estrangeira. Hoje, existe uma regra básica na própria Lei 866, que propostas são feitas no idioma real. Essa é a regra básica. Mas ela tem as exceções, salvo o que diz o artigo 42. E o artigo 42, ele é expresso, que pode haver moeda estrangeira de acordo com o que o edital especificar. O que não dá para fazer é um edital sem especificar que moedas serão aceitas. Ok? Bom, clareza, definição, descrição do objeto, descrição da moeda, descrição das garantias. Começa a ficar fácil o cenário da questão da comparação das propostas. Então, pode parecer tudo muito complexo, mas se for visto pelo lado da 866, que era relativamente enxuta, fica fácil para as empresas observarem o que? Existem requisitos básicos para a gente equiparar as propostas entre o brasileiro e o estrangeiro. As regras são simples, as regras básicas de licitação, o edital muito claro, com regras para parametrizar, equiparar uma proposta com a outra, e, enfim, respeito a órgãos regulatórios e aquele pressuposto básico de que propostas se voltam ao mesmo local de entrega, objeto similar, moedas convertidas, impostos equiparados, equalizados, enfim, para resultar tudo em quê? Numa disputa igualitária de propostas entre brasileiros e estrangeiros, com preferências unicamente aos licitantes que têm dos produtos das áreas específicas que tem hoje aquela questão do desenvolvimento nacional sustentável, previsto no artigo 3º da 866 e os parágrafos que vão até o 12, com essas preferências para produtos que são fabricados no Brasil, produtos que têm processo produtivo básico, que geram inovação e tecnologia no Brasil, mas isso depende de cada regulamentação. Então, em termos gerais, não deve haver discriminação e o julgamento das propostas não tem tanta complicação. É simplesmente uma questão de equiparar e tornar a disputa muito igual e muito justa. Eu gostaria, antes de fazer o resumo da aula, vou liberar um tempo para as perguntas dos alunos e retornarei para a gente fazer mais um resumo e acrescentar algumas outras informações sobre esse cenário do julgamento das propostas. Professor, pode haver anexo em idioma estrangeiro? Obrigado pela pergunta. A regra básica para todo e qualquer documento, não somente pela questão do artigo 224 do Código Civil, pela própria Lei 866, no artigo 32, parágrafo 4º, a regra básica é que qualquer documento de habilitação e de proposta precisa estar consularizado, traduzido, passado para o português. O que acontece, e a pergunta muito pertinente com relação ao que a proposta acompanha. Em algumas situações, existem, por exemplo, catálogos com mais de 500 folhas em inglês. É impraticável traduzir 500, 600 folhas de um documento de outro idioma a um custo que uma página, uma lauda, pode chegar a R$60, 25, 30, 40, 50, R$60 por uma lauda, a um custo exorbitante que inviabilizaria as empresas estrangeiras, em alguns tipos de produtos e equipamentos, de participar de uma disputa no Brasil. Seria um excesso de custo, inviabilizaria o sentido da licitação internacional. Então, a regra é que qualquer documento e a própria proposta precisa estar em português, sim, salvo algumas exceções que a jurisprudência adotou, incorporando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente esses dois previstos na Lei de Processo Administrativo Federal, que inclusive é incorporada para outros entes da Federação, como o Distrito Federal. Existe uma legislação local que adota essa legislação federal, que fala da proporcionalidade, razoabilidade, os fins a que se destinam essas normas, e enfim,
se for observado o custo que isso daria, daria para se calcular o imenso custo a mais que ficaria incorporado naquela proposta, seria inviável para o licitante estrangeiro, além do tempo de traduzir 500, 600 folhas, um custo altíssimo para tomar parte da licitação, que ele não sabe nem se vai ganhar. Então, isso teria a tendência de onerar as propostas e tornar, talvez até desestimulante, a presença de outros licitantes aqui na disputa. Só que a regra básica é assim: todo documento, contrato social, estatuto e também na parte de habilitação, a proposta deve ser traduzida assim, excepcionalmente, muito excepcionalmente, documentos técnicos, catálogos, documentos extremamente extensos, somente esses, excepcionalmente, se tem exceção para traduzir partes deles, e não a questão do conjunto inteiro de centenas de folhas de um documento técnico que descreve, por exemplo, algumas coisas de um produto, de um equipamento, de um produto complexo. Então, se transcreve as partes principais do documento para se compreender o que é o objeto, mas não se traduz ele por inteiro. Mas isso é a exceção da exceção. Isso não é a regra. A regra é que qualquer documento, parte da proposta, parte da habilitação, precisa estar em português, salvo essa exceção em particular. Professor, como são definidos os termos de comércio internacional que devem constar na proposta? Obrigado pela pergunta. Como o licitante vencedor da licitação, o licitante vencedor pode ser uma empresa estrangeira, a possibilidade é aberta porque a disputa é ampla, então já existe a previsão no edital de qual termo de comércio nacional será utilizado. Quem define? Hoje, a administração pública encontra algumas resistências de empresas que só querem trabalhar com o termo de comércio nacional FOB, que é aquele em que você coloca produto livre, desembaraçado, a bordo do navio, no porto de origem. Só que isso não, eu vou repetir um pouco do comentário, mais explicitar melhor, isso não dá a segurança que a administração pública precisa da garantia do produto chegar aqui. Então, por exemplo, se a administração pública pagasse por um produto e o produto do navio lá na Europa até o Brasil tivesse uma perda do produto, esse trajeto não cobriria, a responsabilidade seria de quem? A administração não pode ficar no prejuízo. Por causa disso, em razão da necessidade de segurança, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, não é o licitante particular que diz o termo de comércio nacional que ele quer praticar nesse negócio com a administração pública. Quem deverá dizer é a própria administração, incorporando isso no texto do edital. E ela vai definir aquele que lhe dá maior segurança. Normalmente, eu já mencionei o DAP, porque ele coloca a questão da responsabilidade de toda a cadeia dos atos, desde a porta da fábrica até entregar em um determinado local aqui no Brasil a segurança garantia em cima daquele produto. Por exemplo, não é incomum, o produto vem, chega, sai, somente quando chegou no navio que está aqui no solo, aqui brasileiro, tem um dano, um acidente com um container já no chão, aqui no porto brasileiro. Mesmo assim, não está entregue na porta, por exemplo, de um hospital público, de um presídio, do local onde era um destino de um determinado equipamento. Então, esse é o sentido de descrever no edital qual o termo de comércio nacional que será utilizado. O mais utilizado é o DAP, porque confere a segurança da cadeia por inteiro, excepcionando a parte do despachante aduaneiro, que normalmente a administração tem ou seu despachante ou empresa terceirizada para fazer essa questão de desembaraço, até porque ela não pagará os tributos e isso precisa ser uma atribuição dela. Só que o licitante estrangeiro já vai ter que incorporar na proposta obrigatoriamente o que a administração impôs. Não é liberdade do licitante escolher o termo de comércio nacional. É uma imposição da própria administração e deve ser o mais seguro possível. O que o licitante fará, então, o estrangeiro é o quê? Vai embutir no preço dele todo o conjunto dessa cadeia de responsabilidades da logística até da fábrica até o ponto de destino. Fica a proposta incorporada com toda a cadeia, tem os custos sim, mas muitas vezes ainda é mais barato e mais vantajosa do que a proposta de alguns licitantes nacionais. Então a questão é simples, é imposição, não é faculdade, deve impor
termo comercial nacional mais seguro, e quem impõe é a administração pública, até porque, a exemplo de editais de concurso público, o edital de licitação é algo por adesão. Você pode impugnar se ele for ilegal, mas ele é uma coisa imposta pela administração. E o licitante se adequa às regras, porque existe a supremacia do interesse público em relação ao particular. Professor, quais os cuidados necessários para garantia da proposta do licitante estrangeiro? Obrigado. Com relação a garantias, o licitante estrangeiro, da mesma forma que o brasileiro, ele pode causar dano à administração pública, inclusive, por exemplo, da falta de entrega de um determinado produto, pode acontecer um dano a pessoas, à vida, à saúde, e isso é relevante. Por causa dessa situação, em determinados objetos que devem ser entregues, a administração faz incorporar no edital exigência de garantia. Garantia tanto para disputar a licitação, e aí é dela, por exemplo, que se tira um valor de uma multa, é descontado desse valor da garantia, e também a garantia para fins de contrato, execução do contrato. Hoje, na prática, não deve haver diferença entre a garantia do banco brasileiro e do banco estrangeiro. Mas respondendo então esse tema específico da pergunta, a principal questão é conferir se o documento do banco na origem passou pelos trâmites legais. Por exemplo, ele é uma cópia autenticada? É uma cópia do documento bancário legítimo, está autenticado, na origem ele está perfeito, foi consularizado, chegou ao Brasil e tem uma tradução fiel feita por tradutor público juramentado. A apuração da legitimidade dessa garantia para que ela seja então equiparada à garantia de um banco brasileiro. Não é discriminar, mas é apurar se essa cadeia de legalização desse documento foi toda perfeita, inclusive se ele é uma cópia, se ele na origem dele ter sido uma cópia autenticada por um notário público naquele país. Essa é a força, a garantia que se deve ter. Inclusive depois submetendo a todos os outros atos de consularizar e, enfim, traduzir aqui no Brasil. Bom, agradeço as perguntas de vocês. Vou fazer um rápido resumo aqui, final do conteúdo. Com relação à questão de julgar as propostas. Licitantes brasileiros e estrangeiros, no momento da licitação, são tratados igualmente, se credenciam os representantes na sessão da licitação, se abrem os envelopes em igualdade, os documentos que devem existir de um devem existir do outro, o julgamento do preço é simplesmente equiparado em forma de tabelas, de planilhas, e vão equiparar as moedas diferentes para chegar na moeda em real, mesmo sabendo que se o licitante vencedor é estrangeiro, a obrigação dele ficará imposta em moeda estrangeira, ou também, se o licitante brasileiro cotou em moeda estrangeira, a obrigação ficará imposta em valores da moeda estrangeira. Isso é um pressuposto básico. Vence quem vence, aquele que consegue a melhor condição naquela planilha de composição de custos, sabendo que existe uma diferença. A administração pode julgar e declarar vencedora aquela empresa, mas se a vencedora é uma empresa diretamente estrangeira, vai haver essa importação, a administração importando direto do fabricante, direto do estrangeiro, então, do licitante estrangeiro, ela declara vencedor, mas aquela simulação da igualdade para fins de julgar as propostas, ela deixa de existir no ponto em que aparecem os tributos para faturar. A fatura que a administração vai pagar, a invoice, que é o termo que se usa para a fatura, né, internacional, a invoice simplesmente ela não vai contemplar o ICMS, o PIS, o COFINS, o imposto de industrialização, produtos industrializados. Ela vai ter suprimidos esses tributos e se paga o valor apenas dos custos do produto e a sua importação até chegar a determinado local. Aí é que acontece a grande vantagem de ser vitorioso um licitante estrangeiro. Ok? Cuidados, legitimidade, se pode verificar dos papéis, qualquer licitante nacional pode fiscalizar os papéis do estrangeiro, o estrangeiro pode fiscalizar do brasileiro, ambos têm que cumprir as partes de direito regulatório. Se para atender a Anvisa o brasileiro tem que atender, o estrangeiro também teria. Se o estrangeiro tem que atender a requisitos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o brasileiro também tem. Se o brasileiro tem que atender requisitos do CRE, o estrangeiro também tem.
apenas com aquela ressalva. Ele pode propor sem estar registrado no CREA, porque é uma empresa de fora, mas para executar o contrato ele promete, ele deve legalizar os seus papéis perante o CREA e alguns outros órgãos de fiscalização. Então, nesse contexto, a questão mais importante das propostas é igualdade é o pressuposto básico que vem desde a Constituição, artigo 37, inciso 21, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, regulamentado pela 866, que em seu artigo 3º excepciona algumas hipóteses em que se pode ter preferência para o brasileiro, são algumas hipóteses, mas a regra geral é não discriminar. E, enfim, também se tem o artigo 42, que fala que o licitante pode colocar a proposta em igual moeda, em condições todas iguais. Ressalvando apenas uma coisa importante aqui para fechar, em relação a propostas em licitações com financiamento do BID, do BIRD e dos outros entes. Nesse caso, podem existir regras diferentes para julgar a proposta. Enquanto a proposta de licitação internacional, por exemplo, o pregão internacional, segue a Lei 10.520, o Decreto 3.555, o Decreto 5.450, para o rito de julgar a proposta, declarar o vencedor, equiparar as propostas e declarar o vencedor, no caso de licitação, seguindo regras do BID e do BIRD, você pode ter diferenças no ato de julgar. Exemplo, uma concorrência internacional para uma obra de milhões pode ser julgada no mesmo dia, na mesma hora, de forma simples, e não acontece pela lei brasileira. Isso não é normal, não é o padrão. Excepcionado a legislação de alguns estados, como São Paulo, como Bahia, que podem inverter a julgamento da concorrência. Mas, por exemplo, legislação específica dos bancos, como o BIRD, ela prevê o quê? O BID, ela prevê que você tenha a julgamento da própria concorrência no dia e na hora ali da sessão. Já sabe até quem é o vencedor, ressalvado o período de apuração, de conferência dos documentos. Esse contexto diferencia um pouco o julgamento das propostas quando existem recursos estrangeiros, especialmente nas áreas de segurança, nas áreas de segurança, de saneamento básico, de infraestrutura das cidades. Essas são áreas que o Estado brasileiro pega constantemente, ele está usando recursos estrangeiros de entidades de cooperação aqui no Brasil. Então, nesse caso, o julgamento da proposta da licitação internacional será um pouco diferente. Mas, basicamente, para julgar a proposta de licitação internacional, se segue o roteiro que eu já mencionei, da 866, preservação de igualdade, as regras de pregão, e o contexto fica relativamente simples. Esse é a síntese do processo de julgar as propostas, de como apresentar e de julgar as propostas. Declarado vencedor, apenas gostaria de acrescentar que o representante legal da empresa estrangeira é o último que deve, inclusive, fazer, se for acontecer algum reparo, ou a proposta definitiva deve ser assinada por aquele representante da empresa estrangeira no Brasil, é ele que deve assinar por exemplo, alteração de planilha, um pregão presencial internacional, é ele que deve assinar, e ele será o convocado, enfim, para a questão de assinatura do contrato e, enfim, para executar o contrato. Ok? Basicamente é isso. Agradeço a atenção. A questão de perguntas que vocês tiverem, podem ser enviadas as perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Para rever essa aula e as outras que fazem parte da série, vocês podem acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. Existem os outros programas também da família Saber Direito no www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Gostaria de agradecer a atenção e ficar à disposição para as perguntas que os telespectadores tiverem. Muito obrigado. Como a gente está votando um edital bem complexo, com muitas questões técnicas e muitos detalhes, eu optei por fazer uma apresentação
e fico à disposição depois para eventuais dúvidas dos conselheiros. E nesse segundo momento a gente pode, se necessário, entrar nas questões mais específicas, apesar de todos os conselheiros já terem tido acesso antes à análise e ao edital. Então, pode passar. A gente está aqui hoje votando, no fundo, a implementação do decreto 7.512 de 30 de junho de 2011. Esse decreto aprovou o PGMU e no corpo do decreto, que aprova o plano, a Presidenta da República deu orientações para a Anatel para o melhor cumprimento da política de telecomunicações, tanto de acesso rural, quanto para a banda larga móvel de alta velocidade com tecnologia de quarta geração, o rural, obviamente, faixa de 450 MHz, e a telefonia móvel urbana 4G na faixa de 2,5 GHz. Aqui, só para destacar que no próprio decreto há o prazo para a Anatel proceder à licitação, que é 30 de abril de 2012, então estamos dentro do cronograma. Em relação esse prazo vale para as duas faixas de radiofrequência, é o mesmo prazo para as duas, disposto no artigo 3º e no artigo 4º do decreto. E no artigo 3º, especificamente, traz algumas diretrizes para a confecção do edital de licitação, dizendo que o critério de seleção para a faixa de 450 MHz deve ser baseado no menor preço de plano de serviço ao consumidor final, deve haver previsão de atendimento gratuito em banda larga para as escolas públicas rurais dentro da área de cobertura, o estabelecimento de obrigação de fornecer infraestrutura às concessionárias que devem cumprir o PGMU e a abrangência mínima de 30 km a partir das sedes municipais com STFC. Então, pode passar, por favor. Aqui é exatamente o que nós vamos, o objeto do edital. Então, para cumprir, inclusive, o decreto, a área técnica optou por um mesmo edital, mas obviamente que há várias fases na licitação. No fundo, nós estamos fazendo várias licitações, mas aproveitando para fazer um único edital, até pela relação que existe entre todas as faixas e para não ter uma incompatibilidade depois na prestação de serviço. Realmente é mais adequado nós tratarmos tudo no mesmo edital. Para faixas de 2,5 GHz, isso a área técnica separou com base na resolução que regulamentou o uso, a destinação dessa faixa. Então temos aí o bloco de U, o bloco chamado bloco U, que é uma faixa de TDD de 35 MHz. Temos a faixa adjacente a ela, que é a faixa de FDD já de 10 mais 10 MHz, chamada bloco P. E temos, então, os 3 blocos de 20 MHz, W, X e V no meio. São 3 faixas de 20 MHz em FDD. A faixa T é para aplicações da administração pública, ela não está sendo objeto da licitação, que são 15 MHz. Embaixo, nós temos a faixa de 450 MHz, que está sendo modelado como uma faixa que são 7 mais 7 MHz, faixa única, bloco nacional, num primeiro momento. Dinheiro de orçamento não precisa estar disponível antes da licitação. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em um recurso especial da empresa Construções do Comércio Camargo Correia contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E tem mais informações a repórter Gabriela Faria. Para a segunda turma do STJ, os recursos públicos que irão garantir o pagamento de uma despesa não precisam estar disponíveis antes da licitação.
basta que haja previsão orçamentária. A decisão foi tomada contra o entendimento do TJ de São Paulo, que aceitou argumentos do Ministério Público Estadual e invalidou uma licitação. Segundo o ministro Mauro Campbell Marques, que discordou do Tribunal Estadual pela leitura da norma de um artigo da Lei de Licitações, é exigida a previsão dos recursos, mas não a disponibilidade efetiva. Com esse entendimento, a licitação foi considerada válida.